Quantas vezes a gente não olha para esses símbolos de grande sucesso? Pensa logo, isso aqui é inalcançável. Por favor, levantem as mãos. Quem já teve esse tipo de pensamento? Pois é. Para não dizer que é a regra, é muito comum que a gente olhe para essas pessoas e pense que são sinônimos de gênios e de sucesso que nasceram para dar certo. Tinha que dar errado. Na verdade, as histórias dessas pessoas são muito mais humanas do que parece. Nós tendemos a olhar para essas pessoas e botá-las como ideal. E nos cobrando sempre de chegar no ideal que parece sempre distante, ao qual a gente não consegue se aproximar, nos cobrando, sabe? Julgando e colocando para baixo. Quantas vezes a gente não olha para os nossos ídolos e pensa que eles estão em um patamar infalível, que a gente nunca vai alcançar? Quantas vezes, digo em especial aos alunos que estão aqui escutando, a gente não olha para os cartazes nos corredores das escolas e pensa, isso daí não é para mim. Eu não consigo porque esse pessoal é fora da curva, não tem a ver com a minha realidade. Quantas vezes a gente não olha para os nossos sonhos e se sente abaixo do que deveríamos para lá chegar? Eu não estou aqui para falar dessa metade. Eu estou aqui para falar um pouquinho para vocês sobre a história de como a Olimpíada Nacional de História do Brasil transformou a minha vida. Essa trajetória, adianta logo, não tem nada de perfeito. É bastante humana e com erros que todo mundo comete no dia a dia. Em 2013, eu fui apresentado pela primeira vez aqui no colégio a uma proposta extracurricular, de sair dessa caixinha que tantas vezes a gente se põe na sala de aula de pensar que o mundo é, como os professores estão dizendo, a gente tem que engolir. No Clube de Ciências, a gente teve a oportunidade de conhecer laboratórios de ciências e minimamente sair da caixa, ver que a gente pode buscar o que a gente quer e querer conhecer mais, e conhecer buscando e estudando o que a gente tem interesse por estudar. Em 2015, quando eu estava no 8º ano, fui provocado por duas amigas minhas, Lara e Marina, com a pergunta: a gente participar da Olimpíada Nacional de História do Brasil? Foi um tanto assustador, eu pensei logo, isso é de loucura, porque na Olimpíada a gente encara e compete alunos de terceiro ano. A gente nunca vai conseguir. Isso não tem sentido. Isso não vai longe disso. Bem, mas por mais que eu tive medo, eu topei o desafio. Escolhi me desafiar. E, do nada, me vi na cidade, em Campinas, da Unicamp. Foi transformador na minha vida. O que eu comecei a fazer me fez deixar de ser um garoto completamente tímido, que não gostava de tantas interações sociais assim. E, nossa, eu nunca quis se imaginar anos depois aqui num TEDx falando com vocês, a ser alguém que gosta de ser orador, de participar, de sempre estar envolvido nesses projetos, que se transformou radicalmente em alguém que olhava para as ciências humanas como algo secundário na sua vida e pensou, cara, a história não é só algo o que eu estudo passado, mas algo que eu quero construir no futuro. Escolhi as ciências humanas muito que eu tive de aprendizado, de amigos que eu fiz nessa experiência, em mente. Participei de no ano de novo, para surpresa, e fui na final da Olimpíada. Pela primeira vez, me sagrando junto com a minha equipe, para dar lista de bronze. Foi uma euforia toda, eu não acreditava no que estava acontecendo. Fiz alguns dos meus melhores amigos ali na Olimpíada. E, de novo, se desafiar, sente toda a diferença naquele momento da minha vida. Porque eu comecei a acreditar que eu podia mais e ir mais longe. Ver que esses ideais que a gente se coloca não tem nada de surreais ou de outro patamar. Bem, um pouquinho mais de experiência. Participei também no primeiro ano. Oportunidade em que a gente conseguiu se sagrar medalhista de ouro junto aos nossos colegas, que foram a verdadeira razão de isso ter acontecido. Porque a gente tende a olhar para essas medalhas e pensar que tudo foi muito fácil, que tudo tinha para dar certo. Mas, na verdade,
Sabe qual o risco dessas medalhas? Elas escondem o mais importante, o ser humano. Que as histórias são tão falíveis quanto a de cada um aqui. As histórias são tão reais quanto a de cada um aqui. Para chegar nisso, que eu aqui compartilho com vocês, que até dá para ver um pouquinho da minha euforia na foto, não foi algo simples. Não foi fácil de conciliar. É muito fácil olhar para esse ponto final. Eu lembro de uma prova que eu tinha de ciências ainda no ensino fundamental, onde, nossa, eu tenho certeza que eu cheguei sabendo 3 vezes mais sobre o tema da Olimpíada naquela semana, que era os orixás da matriz das religiões afro-brasileiras, do que sobre organelas. Nossa, não perdeu tempo, simplesmente. Outra situação muito engraçada foi logo após essa conquista do ouro, aqui nesse auditório, teve uma competição que aqui se chama Conhecimentos Gerais. Uma espécie de quiz sobre conhecimentos de mundo, onde me levantaram a pergunta: quem proclamou a independência do Brasil? Eu respondi, Dom Pedro II, naquele nervosismo. Nossa, eu lembro até hoje, jamais vou esquecer do meu professor de história se contorcendo aí, sentado, de não acreditar, e depois chegando pra mim e perguntando: macho, pelo amor de Deus, tu ganhou ouro semana passada, como é que tu faz um negócio desse? Isso não existe. Mas é sobre isso, de a gente saber que a gente, ao dar a cara a tapa e se desafiar a errar mesmo nesse tipo de situação, a gente vai construir nossa identidade e se autodescobrir. A Olimpíada passou a fazer parte da minha vida. Naquele momento eu já tinha certeza que eu queria que criasse aquilo na minha vida e acreditava que aquilo ali era o projeto que mais me definia daquela forma. A Olimpíada era parte do porque eu estava estudando e sempre me mantendo ativo nesse sentido. Daí, nesse cenário de euforia, teve medalha de ouro, aquela coisa toda, a gente cometeu o erro mais banal e crasso que a gente poderia ter cometido no momento. A gente perdeu o prazo, que foi desclassificado no ano seguinte do ano, por não enviar a última tarefa a tempo, antes de meia-noite. E não deu para acreditar, aquele momento, gente, o chão caiu. Eu não acreditava. Então, eu poderia ser responsável por alguma outra coisa na minha vida, se com o projeto que mais me importava, com a coisa na qual mais eu acreditava, eu não consegui ter responsabilidade. Claro que foi um erro coletivo no nosso trio, mas aquilo dali me arrasou e me fez questionar tudo que eu tinha conquistado, que eu sonhava conquistar e como eu me enxergava. Dificultou muito, inclusive, a continuidade da equipe, como eu vou falar posteriormente, da gente não ter mais conseguido se entender da forma como em diante. Porque aquilo dali abalou demais a gente. A gente não acreditava que aquilo tinha acontecido. Mas, de novo, é nesses momentos de eu não consigo chegar lá. Eu acho que isso tudo é muito distante. Se você se coloca, passo à frente para acreditar, você tem a oportunidade de aprender com aquilo mais do que qualquer outro momento. São nesses erros, são nesses desafios. Topei participar de novo. No meu segundo ano, no meu terceiro ano, a gente voltou a participar da Olimpíada como novo membro da equipe, dado esse abalo todo, Daniel. E, novamente, nos vemos em Campinas. Aquela coisa de realmente se enxergar dentro daquilo como algo que podia nos definir pelo resto das nossas vidas. Foi transformador. Foi emocionante saber que a gente conseguiu passar naquele momento. E mesmo naquela correria dos vestibulares, achar espaço para se conhecer um pouco mais e realmente se entregar aquilo ao que a gente se apaixonasse. Aliás, esse meu colega, o Daniel, ele nunca tinha participado de uma Olimpíada dessas, mas se permitiu, mesmo todo mundo dizendo, é insensato, não é a hora. Então, em pleno terceiro ano. Por quê? Porque não existe hora perfeita para começar, para se desafiar. Nesse momento, ele conheceu a Unicamp e as universidades paulistas e se encantou ao ponto de que hoje ele cursa engenharia na USP. Foi realmente também transformador para a vida dele e pode ser a cada um de nós esse tipo de oportunidade da gente dar a cara ao erro, se permitir errar. A Olimpíada Nacional de História do Brasil me fez perceber como
Quando a gente olha para os nossos ídolos, para os astros, para os famosos, para os medalhistas nas Olimpíadas, a gente, olhando só para a medalha, esquece de toda a trajetória. Trajetória que pode ter muito a ver conosco. Esses ídolos são gente como a gente. Nós podemos acreditar que podemos ir mais longe e realmente lutar pelos nossos sonhos dessa forma. Esse tipo de Olimpíada, por exemplo, é uma oportunidade sensacional. As escolas, percebam, essas Olimpíadas são uma oportunidade imensa de investir no futuro dos jovens, de acreditar e dar a eles a liberdade de se conhecer. Aos pais, percebam a gratidão que o filho de vocês pode ter e passar por um tipo de desafio desses, de vocês baterem no ombro dele e dizer, você pode se desafiar nesses desafios, que você consegue e você vai longe, é algo que pode transformá-los e é algo ainda rápido. Eu não estaria aqui, eu não teria conseguido tudo que eu consegui se não fosse o apoio dos meus pais nesse sentido. Aos jovens, aos alunos em especial que estão aqui me escutando, vou deixar um desafio. Saiam da zona de conforto, que é nesses momentos que a gente sabe que pode errar, onde a gente mais aprende. Nesses momentos que a gente percebe como as coisas na vida são muito mais cheias de possibilidades do que uma sala de aula tentando dizer que é. Bem, essa não é uma história de genialidade, mas consegue tudo isso nesse gatilho, eu se desafiar. Eu deixo aqui esse pouquinho da minha história com vocês e digo, eu, Cesário, não sou nenhum gênio, mas foi um imenso prazer estar com vocês aqui e compartilhar um pouquinho da minha história. Obrigado.